não moderado, para todo mundo falar junto. Isso, assim, indica aspectos de liderança, que você está guiando o debate e que você está buscando a colaboração, que você está falando com outros delegados. Então, é um ponto de liderança. E existe aquilo de ser mais criativo também. Trazer pontos que não estavam sendo abordados. E quando você propõe um debate, você vai escolher o tópico. Mas esse tópico não vai ser um tópico óbvio. Vai ser um tópico que você pesquisou a fundo e que, pô, é um tema específico. Então, tipo, mostra, pô, eu quero debater esse tema muito detalhado, e a mesa vai ver isso, pô, é tanto de liderança como de conhecimento. Então, vai lhe mostrar como um bom delegado. E até para outros delegados também isso vai ser bom. E eu falo tanto assim da mesa porque exatamente é importante vocês terem essa relação de respeito com a mesa. Existem muitas simulações que você pode vamos dizer, um de um teor mais calórico. Então, tipo, as pessoas podem acabar se exaltando, etc. Mas a relação de respeito é essencial, porque as simulações da ONU querem imitar a ONU de uma forma positiva. Então, são relações diplomáticas e que, assim, vamos dizer que no mundo real, uma pequena discussão pode ter um grande efeito por estar desrespeitando um país inteiro, quase. E a mesma coisa você vai querer seguir na ONU, na simulação da ONU, para seguir isso, para construir valores em você, e também essa relação com a organização, com a mesa, vai ser benéfica para você, porque são eles que vão estar julgando no final se você meio que está do lado vencedor, do lado perdedor, e se você foi bom. Então você vai sempre querer manter aquela boa relação, né, cordial, assim. Pode falar. Aqui a gente acumulou 3 dúvidas, aí tá esperando você terminar para falar, né? Anderson falou: Rian, boa noite. Primeiramente, agradeço por você estar dando essa aula e agradeço toda a gestão do CRI por lhe trazer. Minha pergunta é: qual a sua maior dificuldade no discurso? Boa. Às vezes o discurso ele pode ser muito técnico. Você não vai querer necessariamente trazer toda a complexidade. Você vai querer falar aquilo de forma sucinta e às vezes assim, a gente está no meio do debate e a gente não tem tempo. Então, você precisa pesquisar bem rápido com o seu computador, achar soluções e achar agentes que possam fazer aquilo, para que aquilo não seja uma ideia tão abstrata, mas eu tenho um plano para executar isso, um plano para resolver aquilo. Então, eu diria que para resolver esse problema de não saber tão tecnicamente de como resolver, quais são as etapas, eu diria que a pesquisa e ter fontes rápidas, assim, o importante. E para essas fontes, eu não diria necessariamente notícias. É pesquisar rápido algo técnico. Então, tipo, procurar por soluções, sei lá, vamos dizer, num artigo ou numa página que mostre mais confiança. Então, para isso, eu diria que realmente acaba sendo muito útil uma lacuna que você pode usar para compreender essa lacuna, na verdade, usar de agentes que já existem. Então, pô, tem esse problema, eu quero discutir e eu quero trazer meu ponto de vista. E eu tenho que ser muito concreto. Então, vou pesquisar rápido algum agente que possa fazer isso e vou jogar aquilo. Mas é aquilo, você tem que trazer a colaboração. Então, se você se sentir perdido, também pedir a colaboração das pessoas e você tem que ser muito claro no seu discurso que você está quase tentando liderar. Então, não ser tão passivo. Você não vai querer largar a mão da liderança, então você não quer ser tão forte nisso, tipo, eu quero liderar e ponto final. Você tem que ser bem colaborativo. Mas os seus discursos têm que mostrar isso. E quando você faz um discurso bom, as pessoas vão começar a pensar como líder. É meio que assim, não existe uma eleição para dizer, você é o líder do bloco. Mas através do seu discurso bom, de você trazendo essa propriedade, a gente pode resolver dessa forma ou daquela, você pelo menos vai ser muito técnico. E existe outro ponto que eu preciso ser colaborativo. Então, tipo, tal delegado está trabalhando nessa solução, achei muito bom, e é importante você falar assim, eu reconheço essa ideia, muito boa, e eu diria que a nossa delegação vai apoiar. Eu diria que isso é essencial porque junto os dois lados, tanto do lado técnico que está sendo desenvolvido, como aquele lado, deleguei,
aquela função e eu consigo passar isso para outras pessoas também. Então, não sei se resolveu, não respondeu tanto a pergunta, mas essa era a minha dificuldade, tipo, conseguir mostrar liderança no meu discurso, que é a parte mais difícil, eu diria. Porque você só tem um certo tempo, mas também a parte, pô, eu tenho que escolher um tópico. Então, antes do meu debate, eu já fazia vários possíveis tópicos que poderiam vir a calhar durante o debate, e eu tentava empurrar eles. E neles eu me sentia mais confortável, por exemplo. Então, eu diria que no momento que você escutar alguma coisa relacionada, opa, eu tenho esse tópico aqui, eu posso jogar. E aí isso vai ser bem mais confortável para você. Então ajuda a resolver um pouco do problema. Mais uma pergunta, mais duas perguntas no caso. Isaac perguntou, falou, quando eu pesquisei sobre simulação da ONU, apareceu muito que a fala tem que ser impessoal. Como funcionaria isso na prática? Boa. Na prática, eu vou mostrar os documentos aqui, mas em pessoal, no ponto que, assim, eu não sei a que ponto você já representou algo, mas, por exemplo, quando você é um funcionário público, vamos dizer, e você vai, sei lá, ou até, vamos dizer, não sei, um juiz. Um juiz, ele não vai falar o que ele acha, especificamente. A opinião dele não importa. A opinião de nenhuma pessoa vai importar necessariamente. É impessoal no sentido que a minha fala apenas representa a opinião oficial do meu país, não a minha opinião específica sobre o tema. E é aquilo. Vai ter muita coisa que às vezes que você vai debater e você não vai concordar. Mas é importante pegar esses lados, porque são esses lados que você consegue construir mais de você. Mas vai ser impessoal nesse sentido. A minha opinião não importa, não importa se eu concordo. Muitas vezes eu não vou concordar. Mas eu vou seguir à risca aquilo que meu país determina. É mais nesse sentido. Eu vou mostrar aqui também de como é o discurso impessoal na prática. A última pergunta é da Isis. Boa noite. Gostaria de saber quais são os melhores países para quem está começando e por quê. Boa. Os melhores países no começo são países que têm mais conteúdo para você pesquisar. Países que você já tem uma ideia de como eles se posicionariam. Alguns países como esse são os países permanentes da ONU, que seriam, se eu não me engano, né, faz muito tempo. Mas China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido, esses são mais fáceis de entender tudo, porque os Estados Unidos vai ser muito fácil, porque ele vai falar de uma certa forma mais liberal, sobre liberdades, e é realmente um discurso assim, político de liberdades individuais, buscar um pouco de oposição do que seria da Rússia e da China, e você vai ver que eles sempre vão separar, assim, quase nunca vão estar juntos. E existem muitas notícias sobre isso. Então, esses países maiores são bem bons. A Alemanha também, países europeus, países mais conhecidos. Países mais difíceis são países que você sabe que, assim, não exercem naturalmente papéis de liderança. Como seria, eu vou ser delegado da Índia, e como que eu vou ser o delegado mais importante, o delegado que vai liderar um assunto de, não sei, de saúde, sabe? Como que a Índia vai ser isso se já existem tantos outros países que são à frente disso? Então, esses países são mais difíceis. Ou se não, algum país muito pequeno, tipo, como Nepal vai ser tão relevante numa discussão como essa? Nepal sobre inteligência artificial, sabe? Esses são mais desafiadores. O Brasil é bom também, porque pô, o Brasil faz muita amizade, então ele consegue trabalhar com vários lados, ele consegue ser uma ponte. Então são países bacanas os que já são mais conhecidos. Os menores são bem difíceis, e aí você vai ter que ir atrás de assim, fontes de conhecimento muito, muito difíceis de achar, que não vai estar no seu idioma. Aí esses são difíceis. Então, Acabou as perguntas, você pode continuar. boa. E agora a gente entra nos debates, não, nos discursos. E eu trouxe aqui exemplo, eu traduzi, mas eu coloquei como exemplo no slide, porque é aquilo, como eu estava falando, a língua, às vezes, ela pode ser muito boa para você, assim. Existem jogos de palavras que existem em português que não vão existir em inglês, e isso era um ponto que eu queria trazer também, trazer uma palavra, às vezes, que existe naquele idioma, algum dialeto não, mas algum ditado,
que você possa usar são pontos positivos. Aqui nesse exemplo eu acho que não tem, mas deixa eu colocar a tradução aqui. E aqui como eu começo, né? Normalmente esse aqui foi o discurso que eu usei para o inicial de Harvard, e onde está presidente, vocês podem entender como mesa diretora. Então, pô, eu comecei saudando e falando realmente do orgulho do meu povo. Eu estava representando Bangladesh, no caso, e era um tópico sobre planejamento familiar, algo assim. E, pô, Bangladesh, pelo menos de cara, eu acho que ninguém conhece nada que Bangladesh está fazendo para se destacar no tópico. Então, o que eu trouxe para colocar toda a atenção para mim? Mostrar que, na verdade, Bangladesh, apesar de, sei lá, vários preconceitos que possam existir, na verdade, está fazendo um trabalho, e é um trabalho positivo. E só para dar um contexto, Bangladesh é um país super populacional, assim, tipo, a densidade populacional lá é a maior do mundo, então, assim, eles têm muito problemas sanitários, etc. Além de problemas religiosos também, que colocam a mulher em uma certa posição. Então, pô, é um posicionamento difícil, pô, como que eu vou fazer um jogo de cintura, já que eu sei que vários países vão tentar dizer, você não tem propriedade para falar sobre isso, porque seu país trata as pessoas desse jeito, desse jeito. E aí existem duas formas que você pode se defender. É tanto, o que você está falando, na verdade, não está na nossa Constituição, por exemplo, não está nas nossas leis. A gente está trabalhando, mas a nossa lei está lá, ela existe, e você consegue se defender assim, sabe? Tipo, não importa tanto o que os outros digam, o que importa para se defender, na verdade, nosso líder, nossa Constituição segue isso. E a gente está... isso é que vai importar, essa é a minha verdade. Todo o resto é mais, assim, especulação, notícia. Então é uma boa forma de se defender também. Então, como que eu ia fazer isso? Pô, como posicionar? Eu trouxe tanto de medidas que meu país trouxe, que meu país fez, que seriam positivos para o tema, e mostrar que a gente pode liderar essa frente. Como também eu trouxe esse ponto aqui, esse foi meu gancho. Eu trouxe a história do folclore, de uma mitologia de Bangladesh, que era de uma heroína feminina, que ia trabalhar com seu marido, então era um elemento familiar, etc. E colocar ela na posição, pô, ela é o que eu represento, não é, tipo, isso que você falou, etc. Esse elemento do meu país é o que me representa. Então, achei bem bacana de como eu estava pensando, que era, pô, vou trazer esse elemento cultural, vou dizer que a gente tem impacto e vou colocar já de cara assim, essa é a minha posição, defendendo esse lado, né, que era, no meu caso, era trazer as mulheres para participação no planejamento familiar e como estava sendo adotado no meu país, porque realmente era algo que Bangladesh vinha fazendo. E depois, aí sim, eu começo a falar com os delegados, né, então eu comecei falando que a gente deveria se unir e falando assim, falando de união de uma forma ainda abstrata aqui, falando de uma forma que eu pudesse usar os jogos de palavra para definir que eu sei o que eu tô falando, e aí sim começar a ideia em si. Então, depois daí eu comecei com a minha proposta de intervenção, vamos dizer assim, é bem Enem às vezes, que tem esse programa, tem esse plano, e esse plano vai resolver isso, aquilo, ele já funciona no meu país, e é assim que ele deve funcionar em outros países, e essa é a minha visão geral que eu quero ver no final dessa simulação. E essa é meio que a estrutura que eu ia seguindo, e eu posso disponibilizar isso também para vocês. Outro discurso que eu tinha, esse aqui foi quando eu estava representando o Irã. Eu não escolhi os países, então, tipo, era realmente assim, eles dão país, você tem que se virar. E aqui eu comecei, pô, eu acho que era alguma coisa sobre... eu não lembro ao certo, mas era, se eu não me engano, tinha algo envolvendo desenvolvimento energético, eu acho, algo assim. Ou era sobre uma crise específica com o Irã. Então eu trouxe uma frase de um líder que era muito representativo do Irã, e o que aquilo ali representava para o Irã, que, na verdade, minha posição ali, naquele comitê, era, na verdade, de desconstruir pensamentos que eram danosos ao Irã, que, na verdade, tinha muito a contribuir com o mundo, porque, assim, o Irã ele é isolado, então o Irã vai buscar para algo que possa integrar ele mais as pessoas, ao resto do mundo. E que eles queriam se mostrar como um modelo positivo. Então, só trazendo pontos positivos, não pontos que
pudessem causar conflito. Porque você pode pensar, pô, inicialmente, eu sou o Irã, os Estados Unidos vai vir contra mim. Mas, muito mais inovador do que pensar, eu vou totalmente contra os Estados Unidos também. E a gente vai começar a brigar e isso vai durar a simulação inteira, porque a gente não pode mudar nada. E isso não vai mudar nada, realmente, na vida real. Então, o ponto que você pode fazer é, pô, eu tenho pontos que posso trabalhar que não são tão conflitantes com o seu. Então, vamos colaborar junto. E é isso que você vai querer trazer, mostrar no seu discurso, é uma ideia de meu país é um modelo e eu quero trazer contribuição e a gente está disposto a ajudar e trabalhar pontos juntos mesmo que existem tanta divergência às vezes. Rian, uma dúvida aqui. Anderson perguntou: você defendeu países que são de regime ditatoriais? Se sim, como foi essa experiência? Sim, sim. Esses países são mais difíceis, mas é aquilo. É um ponto que você acaba aprendendo nas simulações também. O conceito de ditadura, às vezes, ou uma questão de democracia, ela é levada de forma muito diferente em diferentes países. Então, caramba, eu tô notando que eu tô repetindo a palavra. Eu tô falando a palavra e repito ela de outro jeito. Mas acontece que você vai representar o país e, na verdade, muitas pessoas ali vão, na verdade, defender aquilo. Então, você pode pensar, pô, Arábia Saudita, Irã, horrível. Horrível por causa disso, daquilo, a forma que trata as mulheres, etc. Mas, na verdade, existe todo um código, toda uma constituição, que, na verdade, nenhum país do mundo vai fazer aquilo abertamente. Então, a sua justificativa existem nossos próprios conceitos, em alguns casos, como também nosso código, sabe, código civil, nossa constituição, e o que a gente defendeu na ONU durante anos mostra muito diferente. E a gente defende esse ponto por causa desse determinado princípio aqui que a gente vem defendendo. A gente não é, sei lá, vai ter muito debate, sei lá, China, sobre caso de muçulmanos na China, etc. E a gente vai falar, pô, a gente tem isso aqui na nossa Constituição, e é isso que a gente está defendendo aqui. O que pode estar acontecendo aí pode ser tanto uma verdade, como pode não ser uma verdade, e na verdade nunca foi algo que a gente defendeu. Então, assim, você nunca vai se complicar em frente a um, assim. Então, você vai trazer aqueles pontos baseado no que aquele país realmente se baseia, que é, às vezes, uma constituição, às vezes, um critério para aqueles países que têm uma relação maior com religião. Existe um princípio que eles estão defendendo, e é isso que você vai defender, é aquilo que um oficial do governo faria. É realmente algo que, assim, é difícil, às vezes, pensar que aquela ditadura, ele é só um cara malvado, etc., mas, na verdade, isso é só uma constituição que você está pensando. E existe todo um governo, toda uma estrutura, todo um grupo de pessoas que, na verdade, pensa daquela mesma forma. E aí isso é algo bom, né, realmente, você exercitar e pensar de outras formas. É muito, às vezes, sobre democracia. Vai ter isso. E taxar um país ou outro como democrático ou não. E, sei lá, se você pegar o conceito mesmo, faz muito sentido você dizer que os Estados Unidos não é democrático comparado ao Brasil, por causa do método de eleição deles, que a votação não é majoritária, que existem muitas desigualdades, né, que são expressas na eleição americana, que são divididas por regiões, etc. Isso pode ter muitas influências que você acredita serem não democráticas. Então, é bem relativo. Eu não diria que é relativo acho que não é uma palavra boa, mas é bem discutível. E assim, você vai trazer sua própria argumentação e os princípios daquele país para dizerem o que você acha que seu país realmente deveria fazer, e é aquilo que importa. Você não liga para como os outros países vão lhe taxar, você liga para realmente, assim, como o meu país me determina para estar aqui, sabe? É meio que nesse sentido. Tem mais três dúvidas aqui. Só que perguntou como defender um país que já é contra a pauta que está sendo debatida. Por exemplo, como o delegado do Afeganistão se defenderia quando a pauta é direito das mulheres? Boa, boa. E assim, no geral é aquilo, vai ser muito difícil.
mas existem pontos a se discutirem. Você não precisa, vamos dizer, com certeza isso é algo. O Afeganistão, você vai ter muitos problemas relacionados a isso, mas isso não é 100%, sabe? Tipo, você pode pensar em caminhos alternativos. Vamos dizer que eles estão propondo que, claro, é uma ideia, claro, é só de exemplo, mas o Comitê para as Mulheres da ONU quer o acesso universal da educação para as mulheres, então isso vai envolver qualquer mulher poder entrar, é uma associação recomendativa, né, de qualquer mulher poder entrar na faculdade. O Afeganistão necessariamente tem alguma coisa que já foi mostrada assim no passado, seja em documento, seja algo escrito assim, oficial, que não pode, esse é o primeiro ponto. Senão você pode tentar trabalhar. Se o passado não te ajuda, e aí sim você vai poder criar formas alternativas. Você pode pensar, pô, o Afeganistão não vai permitir uma mulher entrar na faculdade assim tão fácil. Mas ele talvez pense, pô, e se eu fizer institutos educacionais religiosos, onde mulheres vão poder estudar religião especificamente? Não tudo da religião, mas uma parte específica. E é assim que você vai fazendo pequenas alterações. Porque dessa forma, quase nunca você vai estar sozinho. Então, junto do Afeganistão vai ter outros diversos países que não vão concordar. Vocês podem fazer blocos, claro, mas vocês podem pensar, pô, essa minha solução, ela tenta trazer um pouco da sua ideia, eu não posso permitir tudo, mas essa solução eu tenho certeza que vai ser mais abrangente, porque eu sei que seu país vai poder abordar, o meu país vai abordar, e todos os outros países similares com o meu vão poder abordar. Então, é um pouco inclusivo que você está tentando fazer. Não é tão absoluto, mas você está procurando meios que possam dialogar mais com o seu país, com a realidade do seu país, que seria justamente, pô, para mim, é irreal isso acontecer, mas pensando na realidade do meu país, existem coisas que possam ser feitas, sabe? Então, tendo um pouco dessa ideia de o que seria real ou não, que eu poderia ser um pouco flexível, mais ou menos. Tem, Não, pode tem, falar, pode falar. tem mais algumas dúvidas. Laura perguntou como você lidou com o inglês e como foi sua primeira simulação. Boa. A primeira simulação de sempre, assim, não em inglês, no caso, né? No caso, ela perguntou como lidou com o inglês. Como você lidou com o inglês e como. Aí outra pergunta seria como foi sua primeira simulação. São perguntas Boa. diferentes. Boa. Com inglês é aquilo, assim, eu diria que faz bem você procurar pelas fontes e tentar ler elas em inglês, se você já tiver o conhecimento. Se não, vai traduzindo mesmo, vai buscando, se for só uma simulação em português. Então, a simulação em português você vai procurar o material, a maioria deles vai ser em inglês, mas você consegue traduzir. Para quem quer simular em inglês, é aquilo. Tem um nível de conversação básica, assim. No meu caso, né? Não, era bem básico, bem básico. Eu nunca fiz curso nem nada assim. Então, tipo, foi realmente. Simulação da ONU foi a maior parte do meu inglês para começar. Então, pô, eu ia lendo, tentando entender os termos, e assim, o que ajuda em inglês, para mim, era quais eram as palavras mais frequentes. Tipo, como que eu formo uma palavra em inglês? Quais são os elementos? Tipo, aquilo lá, qual pronome usar? Como que eu vou usar um advérbio, coisa assim. Então, tipo, eu pensava em. Isso é algo que ajuda. Deixa eu escrever o meu discurso em português e ver parte por parte, né? Não fazer o discurso e traduzir ele inteiro, mas parte por parte escrevendo ele, tentar traduzir ele em inglês, procurar, eu uso muito essa palavra aqui, aí você vai traduzindo, e aí você começa a usar muito aquela palavra, tipo, alguma conjugação, coisa assim. E você vai aprendendo isso aos poucos. Mas eu diria que, pô, se você tem uma simulação internacional, vai fazendo seu discurso, é aquilo. O bom da simulação, para quem está começando, é que você pode tanto falar muito ou falar pouco. Eu diria que o mais importante é você falar muito. Mesmo que não seja tão bom, ou que seja um discurso muito curto, o importante é falar muito. Então vai falando, mesmo que seja só para falar, às vezes, o simples de começo, ou o óbvio. Vai falando muito, e se você está em inglês, você vai
começar meio assim travado, e tá tudo bem, porque ninguém, na verdade, liga, porque para qualquer país que você for, você vai ver que até dentro deles tem muito sotaques, etc. Então vai ser bem diferente. E, na verdade, ninguém julga por causa disso. Mas aí você vai tentando, aí você vai participando de uma simulação, vai participando de outra. Escreve seu discurso todo em inglês e tenta repetir ele consigo mesmo, assim, antes de começar. Você vai ter a primeira simulação, tenta preparar alguns discursos e fica lendo ele para você mesmo. Isso faz a diferença. Então, vá lendo, vai preparando, mas assim, sem medo. E vai falando muito. E aí, sim, na primeira você vai pensar, pô, fui tão mal, falei muitas vezes, mas todas as vezes eu travei. Mas é aquilo, é a coisa que demora tempo, mas se você praticar, e você não for contando, fui tão mal, eu não vou fazer de novo. Vai praticando, vai fazendo as simulações. Quando você menos esperar, realmente, assim, é verdadeiro, foi o meu caso. Quando você menos esperar, você está falando realmente no nível fluente. É mais uma questão de tempo e prática. E fazer questão de escrever. Escrever e praticando. Eu acho que a pronúncia, às vezes, nem vai importar tanto. Mas se você tiver algo escrito que você possa ler, é algo que você realmente, sim, escreveu e sabe o que está em cada palavra, tipo, você for escrevendo, você foi entendendo, é aí que vai estar a diferença. Aos poucos você vai começar a escrever mais sozinho, mesmo travando, e quando você vai falando com as pessoas, você vai entendendo qual o jeito certo de falar, etc. E aí, fora isso, você vai praticando também como escutar e entender o inglês também. Então, buscar, sabe, eu acho que tem isso. Todo site de notícia, tipo The Guardian, o New York Times, eles vão ter lá para você escutar a matéria. Então você pode ir lendo e ir escutando. E aí depois você vai vendo, procurando palavras que você não sabe, vai anotando. Eu diria que escrever é sempre a melhor parte. Que aí você vai realmente absorvendo as coisas. E você fica escutando. Eu tinha um tio, ele tentou ser diplomata. E aí uma coisa que ele fazia era escutar a TV naquele idioma. Eu acho que ele estava tentando aprender francês, coisa assim. E, pô, só vai escutando, você não vai entender nada. Mas aos poucos você vai começar a entender. Vez ou outra você, reconhece essa palavra. Ele falou essa palavra com essa palavra que eu não entendo. E aí, por aí vai. Então, tipo, é mais uma regra geral de como aprender, mas a simulação vai ser muito útil, porque, pô, você vai estar falando, você vai estar falando em um nível quase que técnico, e você tem oportunidade para falar quantas vezes quiser com pessoas que estão tentando entender ou aprender o idioma também. Então é bacana. Para mim fez muita diferença. Eu tive a primeira simulação em inglês, não a primeira simulação, mas minha primeira simulação em inglês eu fui travando muito e tal. E aquilo, você pode participar junto com pessoas que você se sente confortável, tipo, você pode fazer com desconhecidos ou tipo, vamos fazer aqui, eu e você, tipo, a gente é amigo, vamos participar juntos nessa e tal. E irem aprendendo, sabe? Tipo, compartilhando curso, como vocês podem ajudar um ao outro a escrever. Então, na minha primeira foi, tipo, era todos americanos e a mesa era brasileira. E aí, tipo, pô, foi legal. Ela, você pode fazer isso, aquilo. Foi bem bacana. Ninguém liga muito. É um jeito bom de conhecer as pessoas também. Também E tem. a primeira simulação também, né? É. A primeira simulação foi... Eu ia representar a Alemanha, então era um país mais ok. Mais fácil de achar documento, coisa. E era sobre sustentabilidade, coisa assim, de preservação de florestas e energia sustentável. Era bem aberto. E é aquilo. Eu não era tão bom, mas eu só fui falando muito. Tipo, fui falando, mesmo que não pudesse, e poder contribuir. Tá? Posso escrever. Quando você está numa posição mais baixa, né? Você vai começar assim: posso escrever isso aqui, eu tenho essa proposta. E aí você vai conversando, vai interagindo com as pessoas. E é aquilo, você quer ser uma pessoa amigável. Então, saber socializar também, tipo, quer fazer junto esse trabalho aqui? Acho que o meu e o seu país tem muito a fazer junto, e ficar uma ideia legal. Meu país pode ajudar com isso, e o seu com isso, e a gente se contribui, ou se não, meu país dá 50% desse fundo, vai financiar 50% desse fundo e o seu de 50%. E aí você vai construindo. É mais do que o seu país pode fazer, mas tudo aquilo que você mostra no documento, que está no documento que vocês foram fazendo juntos, e nos discursos é o que importa. Mas é aquilo, falar muito. Não deixe para falar uma ou duas vezes. Fale várias vezes, que aí, pô, naturalmente, você vai pegar mais o jeito da coisa. E é aquilo, faça o seu primeiro discurso, mas depois não leia os discursos.
vai fazendo bullet points e você vai trabalhando. É um exercício e que vai ajudar muito. Você vai ser bem mais fluido, vai conseguir trabalhar mais com as pessoas e vão levar mais a sério, assim, sabe? É certo. Tem mais duas perguntas, você prefere responder agora ou depois? Eu só vou finalizar esse aqui, Bom, porque ok. já é o último slide. Pronto. E esse aqui foi um outro discurso que eu fiz para aquela mesma simulação de Harvard, que ainda era representando o Bangladesh. Que era um discurso que não é o inicial, é o discurso que eu fiz no meio, que eu achei perdido aqui. Que era, dizendo, o que eu tô fazendo no meu país, e eu acho que tinha acabado de ser, assim, apontado para outro país que a ideia não seria boa. E eu queria provar, foi exatamente isso aqui. Eram pontos que eu via de positivo que o país já tinha reconhecido no passado, o que ele estava fazendo, o que ele estava propondo. Mas existia essa crítica, né, de como seria um pouco contraditório de um país de tal influência religiosa querer exercer isso. E aí eu falei, a gente já vem exercendo isso e é algo que pode ser seguido por outros países que têm a mesma vertente. E no final, mesmo tendo sido meio que assim, atacado, eu convidei as pessoas ao bloco, o bloco era esse SESI, convidando as pessoas para contribuir com as suas ideias para o nosso bloco. E era assim que a gente tentava atrair as pessoas e, no final, formar uma resolução, né, que agradasse o máximo de pessoas possível. E esses eram os slides que eu queria trazer aqui, mas também estou aberto aí às outras perguntas. Pronto, então eu vou fazer aqui as duas perguntas. Depois, quem quiser abrir o microfone, fazer uma conversa mais assim ampla, isso é legal. Deixa eu ver aqui. Micaela perguntou: como defender um país que não é muito aberto sobre o tema? Por exemplo, Indonésia no conflito de Israel e Palestina. E não é muito aberto, assim, não tem muita opinião, né? É isso? Ou que não tem negociação? Eu não sei, mas fale dos dois pontos. Acredito que seria melhor. Boa, boa, boa. Então, tipo, é aquilo. Às vezes na simulação, só fazer o feijão com arroz também serve. Que seria, defender. Assim, tem pontos indiscutíveis. Vamos dizer que a Palestina vai dizer: não quero. Não quero o Estado de Israel, por exemplo. E a Palestina vai dizer: eu quero meu Estado. A Palestina vai querer meu Estado e não quero Israel. E Israel vai dizer o contra. E assim, é óbvio, já é sabido que, assim, ninguém vai chegar na solução daquilo no momento. Vai ser um conflito direto. O que a gente pode fazer é, tipo, uma solução no geral. Então, todos os países que vão estar ali, eles vão tentar, como que eu posso dizer? Buscar pela paz no geral. Então, buscar pela paz vai ser, eu não vou concordar com Israel durante o debate, mas o que meu país vai fazer é exatamente, vou providenciar ajuda humanitária aos dois lados, porque isso aí vai fazer sentido. Vou pedir por cessar fogos. Então, assim, vai ser quase como o mesmo papel que o Brasil faz na Ucrânia. Assim. Tipo, o Brasil não tem nada muito a ver com a Ucrânia, mas ele vai querer liderar a intermediação. E o foco do Brasil não é nem um lado nem o outro, é a paz. Então, é disso, às vezes, que esses países vão poder fazer, sabe? Intermediar um país que, assim, é muito, muito enviesado já, e ele vai bater de frente. Meu papel aqui é providenciar suporte, questões mais humanitárias, outros projetos que eu sei que hoje não vai resolver aquele problema. Eu sei que a Indonésia nunca vai apoiar Israel, mas eu sei que eu posso fazer. Indonésia vai querer projetos que, assim, no futuro vai poder favorecer, vai ter uma paz naquela região que aí sim a gente vai poder discutir em defender tal país ou não, aquele país existir ou não, por exemplo. Certo. Tatiana e Thaís também perguntou: é em aberto a escolha de países em geral ou existe um limite específico? Eu acredito que Eu ela acho. perguntou em relação a Gamão. Tá. Quando você vai, assim, né?
respondendo no geral, eu acho que você costuma escolher 3 delegações, coisa assim. Mas na Gamon é diferente. Eu acho que você tem que escrever redações e você vai escolher os comitês, basicamente, quais comitês você tem interesse. Não necessariamente você vai ter aqueles países, eu acho que eu nunca peguei país que eu pedi. Mas aí você vai ter a redação e você não vai pedir, quero representar tal país. Você vai pedir um tipo de delegação, tipo, quero países em desenvolvimento, porque eu quero defender tais ideias e quero defender que países em desenvolvimento exerçam mais liderança no mundo e coisas assim. E eu acho que era, tipo, papo de 10 países, se eu não me engano, que você podia escolher. E eles tinham que ser, assim, né? O que eu fui recomendado na época era escolher 10 países coerentes com minhas redações. Então, se eu escrevi sobre países em desenvolvimento, eram, em maioria, 10 países em desenvolvimento que eu ia escolher. Sabe?